ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava, para ver por que havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressadamente desceu e o recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: Quem entrará para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadriplicado. Amém, irmão? Podemos sentar em nome de Jesus. Como tem falado para os irmãos, Deus ele tem falado muito para nós. Há de ser uma passagem bastante conhecida, que nós já ouvimos muitas pregações sobre essa palavra, mas aqui fala sobre Zaqueu, o publicano. E eu gostaria de frisar nessa primeiro tópico aqui, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este homem chefe do publicano e era rico. Nós percebemos aqui que ele era chefe dos publicanos e ele era uma pessoa rica, porque ele era um cobrador de imposto. E ele procurava ali no versículo 3, e ele procurava ver quem era Jesus. E diz aqui na palavra do Senhor que ele não podia ver Jesus por causa que ele era de pequena estatura. Era uma pessoa baixa e ele não conseguia. E Jesus, onde passava, a multidão rodeava e acompanhava Jesus, mas ele não podia passar. E ele tinha um propósito no seu coração, ele queria ver Jesus. Mas como nós sabemos, todo propósito ele tem um processo. E nós temos que criar a nossa estratégia para que nós possamos cumprir esse propósito. E Zaqueu, ele viu que se ele entrasse no meio da multidão, ele poderia ser pisoteado, ele poderia ser empurrado, e ele não conseguiria o seu propósito, que era ver Jesus. A princípio, nós vemos aqui que Zaqueu ele queria simplesmente ver Jesus. Mas o que Zaqueu ele fez? Diz a palavra que ele correu mais à frente. Ali ele armou uma estratégia. Eu quero ver Jesus. Eu preciso de ver Jesus. E ele corre mais à frente e diz a palavra do Senhor que o único jeito que ele achou de ver Jesus é subir numa figueira brava. E nós vemos que nós já fomos criança e pequeno, e hoje criança, jovem, adolescente, nem digo, quase não sobe mais em árvore, mas subia muito em árvore. E é muito fácil você subir numa goiabeira, uma árvore pequena, que é pequena, muito fácil. Agora, numa figueira brava, irmão, vamos ver como é que Zaqueu ele queria ver Jesus. E ali, o que ele encontrou pela frente? Uma figueira brava, mas ele queria ver Jesus. E diz a palavra que ele subiu, porque ele sabia que Jesus ia passar por ali. Ele sabia que Jesus ia passar, que ele era o caminho. Jesus ele vai passar por aqui. E eu preciso de ver Jesus. Eu tenho que ver Jesus. Eu quero somente ver Jesus. E diz a palavra que Zaqueu ele subiu naquela árvore para ver Jesus. Jesus ia passando. E quando Jesus vai passando por aquele lugar, e Jesus ele olha para o alto e ele vê Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Uma coisa interessante, irmão, nessa palavra, que Jesus ele não chama nós pelo apelido ou por qualquer nome, ele chamou Zaqueu. Ele chamou pelo nome, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar a tua casa. Por que ele chama para o nome, irmão? Porque nós não somos qualquer um, irmão. Ele não vai chamar nós de qualquer nome. Você pode ter o apelido que for lá fora, mas ele te conhece pelo seu nome. Diferente do mundo, quando chama as pessoas aí fora, a Deus ele te chama pelo seu nome, irmão, porque ele te conhece. E quando ele vê o seu propósito no seu coração, ele não vai te chamar de qualquer um, ele vai te chamar pelo nome. E no primeiro tópico que nós estamos lendo aqui, no primeiro, diz que Zaqueu, ele era um homem rico.
E nós vamos mais atrás aqui, no versículo 18, na parábola do jovem rico, na parábola do jovem rico, diz que o jovem, ele vai até Jesus, vamos ler aqui para os irmãos ver, e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse, por que me chama bom se ninguém há? Não há bom senão que é Deus. Sabe os momentos, não sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honrará teu pai e tua mãe. Disse ele, todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse, ainda te falta alguma coisa. Ainda te falta alguma coisa. Aquele jovem, aquele príncipe, ele tinha conhecimento da palavra. E podemos ver que ele tinha tudo. Ele era uma pessoa rica e ele tinha uma sabedoria, ele tinha conhecimento daquilo que precisava de fazer. Mas ele tinha um obstáculo na sua vida e não podemos observar que ele não queria largar aquele obstáculo, que era a sua riqueza. Ele não queria largar a sua riqueza, diferente de Zaqueu. Ele não queria largar a sua riqueza. E quando Jesus fala para ele, vai e vende tudo que você tem e reparte para os pobres. O que ele fez? Ele saiu depressa. E Jesus ali falando para o seu discípulo, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. O que nós observamos com essa palavra, irmão? Nós não podemos nos prender nas coisas materiais. Nós não podemos, não é impedido de nós. Jesus ele não vai impedir de nós termos bens materiais, porque ele é o dono do ouro e da prata. A palavra diz que ele é o dono do ouro e da prata. Mas ele não quer que nós nos prendemos nas coisas materiais. Podemos ter um carro novo? Podemos ter uma casa boa? Podemos morar na Zona Sul, apartamento, morar beirando a praia? Podemos. Mas Deus ele não quer que nós nos prendemos nas coisas materiais. Deus ele quer exclusividade nossa para com ele. Ele quer exclusividade. E quando Zaqueu, que era um homem rico, chega ali para ver Jesus, ele se dispôs ali do seu eu, dos seus status que ele tinha de pessoas influentes, cobrador de impostos. Diz a Bíblia que Zaqueu era um cobrador de impostos. E quando Jesus ele vai ter com Zaqueu ali, Jesus ele não chega para ele, que nem ele falou, vai e vende tudo que tem, não, porque Jesus já conhecia, ele sabia o coração de Zaqueu. O próprio Zaqueu, ele disse para Jesus, eis que eu dou a metade dos meus bens. E se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu reparto com os pobres quadriplicadamente. Vemos que Zaqueu, naquele momento, diferente daquele jovem rico, ele estava dispondo da sua riqueza, porque ele ia dividir a sua riqueza com os pobres. E naquela época, os cobradores de impostos, os publicanos, ele não só se comunicava com o judeu, por quê? Porque eles eram cobradores de impostos. Então, eles ficavam ricos. Diz a Bíblia que eles se enriqueciam nas custas daquele povo, cobrando um imposto muito alto. E os povos, eles não odiavam aquele povo, porque eles eram cobradores de imposto. E Zaqueu, naquele momento, ele estava se dispondo da sua riqueza, daquilo que ele prendia ele, para poder seguir Jesus. Eis que eu reparto para os pobres a metade dos meus bens, tudo aquilo que ele tinha conquistado, tudo sua riqueza. Zaqueu, naquele momento, ele estava abrindo mão da metade da sua riqueza. Já era o primeiro passo, a metade da sua riqueza. E logo em seguida, se eu tenho alguma coisa defraudado de alguém, eu vou repartir com aqueles que eu tenho defraudado, quadriplicadamente. Quer dizer, iria dar 4 vezes a mais daquilo que ele tinha, se ele tinha pegado alguma coisa de alguém. Quer dizer, se Zaqueu tinha fraudado alguém, ele praticamente, a outra metade dele, ele ia repartir com aquele que ele tinha defraudado. Ele ia se tornar uma pessoa pobre, mas rico de espírito. Porque naquele momento, Zaqueu, ele estava encontrando o bem mais precioso da vida dele, irmão, que era a salvação em Cristo Jesus. É a salvação em Cristo Jesus. E nem tem falado, não é proibido de nós ter bens materiais, desde que nós não nos prendemos aos bens materiais. Porque a salvação, irmão, é algo tão precioso na nossa vida, irmão. É algo tão precioso que nós mesmo
nós mesmo não sabemos o bem precioso que nós temos na nossa vida, irmão. Hoje nós estávamos na escola dominical e nós estávamos falando da obra redentora de Jesus, irmão. Desde o nascimento até a sua morte ali na cruz do Calvário, irmão. Jesus, quando ele estava ali na cruz do Calvário, quando ele estava ali para ser crucificado, ele sentiu ali o peso, irmão, dos nossos pecados. Jesus sentiu o peso, não foi? Jesus ele não estava ali na cruz do Calvário reclamando. Quando ele fala para Jesus, quando ele fala para Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. Não é por causa das dores, por causa da chicotada, por causa dos cravos na mão, por causa da coroa de espinho, era por causa do nosso pecado, irmão. Eu creio que naquele momento, nós aprendemos hoje que naquele momento, irmão, desceu sobre ele todo o nosso pecado. Imagine uma pessoa que não tinha pecado, uma pessoa que veio para cumprir a promessa da salvação, naquele momento estava sobre ele todos os nossos pecados, irmão. Sendo rejeitado, sendo cuspido, e ali desceu sobre o pecado. E ele, naquele momento, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas, todavia, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Naquele momento, nós estávamos sendo resgatados, irmão. Naquele momento, Jesus estava levando sobre ele todos os nossos pecados, para que hoje nós estivéssemos aqui, irmão. Então, o bem mais precioso que nós temos, irmão, é a salvação, irmão. O bem mais precioso que nós temos é a salvação em Cristo Jesus, irmão. E que nós possamos, irmão, dar muito valor à nossa salvação, porque não foi fácil e não vai ser fácil. Não foi fácil e não vai ser fácil para nós conseguirmos entrar no céu, irmão. O reino de Deus, ele é tomado à força, irmão. Nós vamos passar lutas, nós vamos passar dificuldade, nós vamos passar perseguições. Nesse mundo nós vamos ter aflições, mas vai valer a pena, irmão. Vai valer a pena nós chegarmos até o fim. Porque se nós olharmos ali para a cruz do Calvário, quando Jesus estava sendo crucificado, ali foi bem pior, irmão, do que nós estamos passando hoje. Porque o pior, Jesus ele passou na cruz do Calvário, quando ele estava sendo crucificado. E Jesus, naquele momento, ele fala para Zaqueu: Zaqueu, a salvação hoje chegou na sua casa. E vendo tudo isto, murmuravam dizendo, um homem de pecador. E levantando Zaqueu e disse: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicadamente. E nós vemos que a salvação naquele lugar, naquele momento, chegou na vida de Zaqueu, irmão. Chegou na vida de Zaqueu. E que nós possamos, irmão, valorizar essa salvação. Valorizar e olharmos que um dia nós éramos pecadores, e Jesus ele olhou para nós. E ele viu graça em nós. E ele não nos chamou de qualquer nome, ele chamou pelo nome. Vem, meu filho amado, venha receber o que eu tenho para herança, preparado desde a fundação do mundo. E o que tem preparado para nós, que Jesus ele tem preparado para nós, irmão. Nossos olhos carnais não conseguem contemplar aquilo que ele tem preparado para nós, irmão. E que Deus ele possa, irmão, assim, falar em nosso coração cada dia, que nós possamos, irmão, sempre olhar para Jesus. Não importa, irmão, a dificuldade, não importa o dia da manhã, o que vai vir pela frente. Não devemos olhar para a guerra que está lá fora, para o momento que vive nosso Brasil. Não devemos olhar para os políticos que se corrompem a cada dia, mas devemos olhar para Jesus, irmão, porque é Ele que vai nos salvar. É Ele que nos vai dar o direito da vida eterna, irmão. Eu falei para o Cezinha, gostaria ainda de louvar um hino. Eu não sei cantar muito, mas eu ouvi esse louvor essa semana, e Deus ele falou muito, irmão, em meu coração através desse louvor. E eu falei para o César que eu ia falar para ele antes do louvor, porque da outra vez eu falei para ele em cima da hora, e ele não conseguiu nem gravar o hino. Mas dessa vez eu falei para ele antes. E vamos louvar juntamente com a igreja. O Cezinha vai estar louvando, e que nós possamos juntamente louvar junto com ele.